E aí pessoal do YouTube, FoxWalkBR na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 3 do The Walking Dead, que foi lançado ontem nos Estados Unidos. Então vamos começar de onde o episódio 2 acabou, né, com a morte da Karen e do David, e o Tyrese descobrindo isso. Então teve a luta do Rick contra o Tyrese, tipo, foi uma luta legal de assistir, mas não foi lá uma grande luta igual dos quadrinhos, porque nos quadrinhos teve toda uma discussão e tudo mais, só entre o Rick e o Tyrese, mas no seriado teve o Daryl junto e a Carol observando, então não foi tão impactante quanto dos quadrinhos. Nos quadrinhos foi tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Só que não, no seriado foi mais tipo, porrada um na cara do outro, não foi nada, sabe, tão foda assim, foi mais uma luta rápida. Aí teve a questão do isolamento, como eu tinha dito no vídeo anterior. Uma coisa legal de ver nesse episódio foi novas relações também, novamente, o Scott Gimple tá fazendo isso toda hora. Ele agora criou uma relação, tá começando a criar uma relação entre o Cal e o Herschel. Claro que eles já tiveram relações na terceira temporada, mas não teve tanto foco assim como teve nesse episódio. Deu pra ver também a questão da Carol se importando com todo mundo, a relação dela com a Lizzie aumentando mais ainda, o Glenn tá doente, o Herschel se arriscando pra tentar melhorar, assim, pra tentar cuidar da saúde de todo mundo. Uma cena que eu achei um pouco clichê foi a questão do Cal e do Herschel estarem na floresta, e do nada apareceu um zumbi com a perna machucada, quer dizer, com um troço na perna. Ele não conseguia andar direito. É exatamente parecido com a situação do Herschel. Então, assim, foi meio clichê, mas eu acho que dá pra aceitar. Não, não dá pra aceitar. É clichê. Foi clichê essa cena. Uma coisa que me chamou a atenção nesse episódio, eu acho que deixou o episódio um pouco mais interessante, foi o foco constante no Tyrese e suas emoções, porque na terceira temporada ele assim, não foi tão focado assim, ele apenas aparecia, demonstrava uma reação e acabou. Então, nesse episódio que focou legal assim no Tyrese e as suas reações perante certas situações, eu achei isso bem bacana, porque dessa maneira dá pra conhecer melhor o personagem, o Rick dando uma de investigador ali e, sabe, descobrindo que o tamanho da mão, do sangue, etc. Em questão daquela construção, ou aquela coisa imensa atrás dos zumbis, dos 7.500 zumbis, não dá pra deduzir ainda o que é aquilo. Assim, a cena do Cal e do Herschel, deu pra ver a evolução do Cal, né? Porque na primeira e na segunda temporada, ele ficava todo quieto, assim, na dele, fazendo merda, piorando a situação dos personagens, nunca ficando na casa, como a Lori mandava. Na terceira temporada ele começou, sabe, a querer aparecer mais, a querer chamar atenção, a ser útil. E nessa quarta temporada ele está começando a equilibrar mais as coisas, ele está começando a imitar mais o Rick, ele está começando a se importar mais com as pessoas. No caso, né, o Herschel queria ir sozinho na floresta, mas ele falou, não, eu vou junto contigo, então eu achei isso muito legal, a evolução do personagem, né. Mesmo ele não evoluindo tanto assim, não ter mudado tanta coisa, deu pra ver uma pequena mudança, principalmente na questão dele se espelhar no Rick, né, ele querer ser como pai. Então, esses esforços que ele tá fazendo pra ser útil é bem, sabe, bem bacana de se ver. Outra coisa que chamou a atenção nesse episódio foi a reação da Beth, que no caso é a irmã da Meg, que assim, finalmente mostrou que ela tem sentimentos, né, porra. No primeiro episódio o namorado dela morreu, foda-se. Agora nesse terceiro episódio ela tá começando a se abrir mais. Graças a Deus ela tá se abrindo, porque porra, ela não fez nada de útil durante as 4 temporadas. Não fez porra nenhuma na segunda temporada, só ficou cantando na terceira. E agora nessa quarta, ela tá começando a ser útil, eu acho. Ela demonstrou sentimentos, uma coisa que ela não fez, uma coisa inédita. Então assim, resumidamente, o episódio foi muito focado no Tyrese, na questão das pessoas doentes, na Carol. E, assim, só. O Rick foi focado um pouco, só que nem tanto assim. Então, quer dizer, ele não fez muita coisa, então não deu pra ver muito foco em outros personagens, como o Bob Stuckey, ou o Daryl Dixon, ou a Michonne. Não teve muito desenvolvimento por parte deles, e eu senti um pouco de falta disso. Assim, vendo o fato de que a Carol matou o David e a Karen, assim, não que eu esteja, assim, surpreso, porque ela não fez nada durante 3 temporadas, então ver que ela finalmente está fazendo algo, mesmo sendo uma coisa, sabe, não tão boa assim, porra, matou 2 pessoas. Bom, pelo menos ela tá fazendo alguma coisa, então assim, eu não tô surpreso com isso, pra mim já tá bom demais ela tá fazendo alguma coisa, sabe, recebendo foco, atenção. E próximo do final do episódio teve a grande cena do carro, mas em questão do rádio não dá pra tirar uma ideia do que seja aquilo agora, né, vamos esperar mais alguns episódios pra ver se realmente é algo realmente importante ou se foi algo, sabe, aleatório, mas provavelmente deve ser uma coisa importante. Teve a cena dos zumbis no carro, teve o Tyrese
teve a referência dos quadrinhos, onde Tyrese é secado por zumbis, ele sobreviveu, obviamente, né, óbvio que ele ia sobreviver, mas eu não gostei dele ter, sabe, dele ter aparecido tão rápido assim. Eu tava esperando ele aparecer, sei lá, daqui a 2 episódios, ou daqui a um episódio, só que a questão dele ser cercado, o grupo, sabe, se afastar, e depois, tipo, de alguns minutos o Tyrese conseguir alcançar ele, sabe, eu achei isso meio rápido demais. Eu achava que o Tyrese ia ficar meio que desaparecido por mais alguns episódios, ou um ou dois, porque nos quadrinhos demorou para eles encontrarem o Tyrese de novo, e acabou sendo revelado quem matou a Karen e o David, que no caso foi a Carol, mas eu não achei isso tão surpreendente, porque o episódio em si foi uma coisa meio dramática. Porque teve a questão de pessoas doentes, teve a morte da Karen e do David, teve a porradaria, teve o Tyrese cercado, então foi muita drama, teve a Carol se portando com as garotas, com o pessoal todo, a Meg preocupada com o pai, com todo mundo também, então foi muita coisa dramática, mas a questão da Carol revelar que foi ela quem matou a Karen e o David, e o Rick ficar meio tipo, ah, tá bom, você matou? Assim, eu acho que faltou um pouco de emoção nessa cena, porque eu não gostei do jeito que foi revelado, que ela é quem matou os dois, sabe? Não que, tipo, deveria ser um traidor. Ia ser mais interessante se fosse um traidor, mas a questão da Carol ter matado os dois faz sentido também, mas eu achava que poderia ser, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais dramático, sabe? Foi simplesmente, Rick, eu matei os dois. O Rick não deu a mínima, ele simplesmente, tipo, acertou isso numa boa. Eu achava que ele podia, sabe, reagir de uma forma um pouco mais explosiva, sabe? Só que ele, pela situação toda, é meio difícil querer algo assim dele. As cenas com zumbis foi ótima. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer desse episódio. Foi simplesmente, sabe, normal. Pessoas doentes, o pessoal tentando cuidar da situação, pessoas virando zumbis, pessoas sendo mortas, sabe? Nada do que ainda não foi mostrado. Assim, resumindo o episódio, foi luta, drama, 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 luta com os zumbis na estrada, drama, e a Carol revelando que foi a assassina que matou o David e a Karen. Foi simplesmente isso. Então assim, o episódio foi bom, teve cenas dramáticas, teve zumbis, teve porradaria, teve referência dos quadrinhos, só que eu acho que faltou algo mais, sabe? Teve zumbis, isso foi bom, teve tiroteio, o Rick machucou a mão, igual aos quadrinhos, mas eu acho que faltou um pouquinho mais, sabe? Porque enquanto eu vi o episódio, eu vi que as coisas estavam muito, sabe, muito vagas, muito lentas. Eu achava que as coisas poderiam acelerar, ou algumas cenas poderiam ser, sabe, feitas de uma maneira diferente. Então, assim, o episódio foi bom, mas eu não acho que foi lá um grande episódio. Se comparado com o episódio 2, não foi tão bom assim. Então, assim, como nota, vai ser 7,5. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Gameplay. Partindo até o próximo vídeo, valeu!